Bom dia, graça e paz, meus queridos. Vocês que me ouvem hoje, eu vou deixar uma palavra aqui para a nossa meditação do final dessa semana. Na segunda-feira, damos sequência ao estudo do livro de Salmos, amém? Hoje a palavra é sobre a oração da fé. Uma oração que vai curar você nas emoções, né? No seu cérebro, nos seus neurônios, nos seus pensamentos, na sua alma, amém? E aqui o texto da palavra fala assim para nós. No livro de Tiago, amém, capítulo 5 de Tiago, e o versículo 13, 14, 15 e 16, o livro de Tiago, amados, ele enfatiza o fato do que é a verdadeira fé em Deus e que deve ser acompanhada de boas obras, amém? É isso que enfatiza o livro de Tiago. Então, nós agora vamos meditar nesses versículos. E esse livro de Tiago, o autor dele é o próprio Tiago, amém? Foi escrito aproximadamente 48 anos depois de Cristo. E fala sobre princípios para a nossa vida diária. E ele fala da fé genuína que produz boas obras. E que as boas obras, amados, são os frutos de uma verdadeira fé. Então, aqui ele faz várias observações que nós não vamos estudar todas hoje. Ele fala que nós devemos ter um cuidado com a nossa língua, lembrarmos sempre que as palavras têm poder e que as orações que nós fazemos ao Senhor, sinceras e fervorosas, elas são muito eficazes. Então, aqui fala sobre a oração da fé nesses versículos. Ele faz assim, eu vou ler. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, olha o versículo-chave aqui, é o 15 e o 16. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, eles serão perdoados. Portanto, confessem, verso-chave também, o 15 e o 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Aqui, Tiago, ele nos ensina, amados, que devemos confessar os nossos erros, nossos pecados, uns aos outros, que vai nos ajudar, sabe, nesse processo de cura e de restauração da nossa alma. Muitas vezes, amados, nós recebemos a liberação daquilo que está nos angustiando, quando você e eu finalmente compartilhamos com alguém, contamos a alguém as coisas que estavam ocultas em nossas vidas. E muitas vezes, durante anos, durante a sua vida toda, pode ser até hoje, esse momento que você vai ouvir esse estudozinho tão curto, né? Qualquer coisa que eu e você possamos estar sentindo que nós devemos esconder, sabe? Nós devemos esconder dos outros. Elas têm poder sobre nós, mas quando as coisas são expostas, a verdade nos liberta. Então, eu quero, assim, incentivá-los, eu quero alertá-los para que você use de sabedoria, sabe? Em meio ao seu convívio na igreja, escolha um homem ou uma mulher de Deus que seja da sua confiança, para você fazer essas confidências, para você orar junto, confessar uns aos outros os seus pecados para que sejamos curados. Então, seja assim, peça ao Espírito Santo que te guie, escolha alguém que você conhece, que você possa confiar, alguém que seja compreensivo, que não vai julgá-lo, entendeu? Que você possa compartilhar algo com essa pessoa para que você possa ser beneficiado e isso não vá ferir essa outra pessoa, né? Às vezes tem histórias de família que você tem até vergonha de falar. Pessoas que sofrem abusos, né? Pessoas que a vida inteira foram caluniadas, dizendo que não pode, que são burros, que são aquilo outros. Então, isso talvez esteja guardado dentro de você. E você deve liberar, falar, expor, colocar para fora, né? E a pessoa que vai te ouvir, ela vai, eu tenho certeza que se é um homem ou uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, vai ajudá-los, né?
você se desfazer desse fardo que acompanha você durante tanto tempo da sua vida. Então, confesse. A Bíblia manda nós confessarmos uns aos outros os nossos pecados, tudo que nós estamos carregando e que tem feito tanto mal a nós, né? Então você vai encontrar, o meu conselho é esse, encontre um líder espiritual, um pastor, um conselheiro, uma pastora da sua confiança. E é muito importante, irmãos, usar de sabedoria nesses assuntos. Você tem que ter equilíbrio. Se você for compartilhar seus problemas com alguém, deixe que Deus mostre a você quem vai ser o seu confidente. Encontre alguém, um servo de Deus, uma serva de Deus maduro na fé. Alguém que não vai ficar sobrecarregado com suas feridas, com o que você vai compartilhar, que está pronto a te ouvir, né? Sem que você se sinta, assim, envergonhado a respeito de você mesmo. E, amados, outra coisa, outra observação que eu quero fazer. Nem sempre nós precisamos confessar todos os nossos erros às outras pessoas. Mas muitas vezes, né, em que isso é feito e é útil, você faça. Eu te encorajo firmemente, sabe, a seguir as instruções bíblicas de confessar os seus pecados. Talvez não seja tão necessário usar alguém, mas confesse, se auto-ministre, faça isso diante de Deus. Mas se houver necessidade de você confessar a um irmão que para você ser curado, liberto, restaurado, use de sabedoria ao fazê-lo. Ore e peça ao Espírito Santo uma direção. Em nome de Jesus, amém? Eu deixo essa palavra, né, para vocês. E eu quero ler mais um versículo aqui do livro de Tiago, que fala assim, irmãos, sabe? No verso 19 e o 20, ele fala assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados lhe sejam perdoados. Amém? Então, que você possa guardar esse ensinamento neste dia, amém? Em nome de Jesus. Que você possa guardar o seu coração. Primeiramente, confessar a Deus todas as suas mazelas, seus pecados e as suas necessidades. E, se necessário for, pedir uma direção ao Espírito Santo, como eu já falei aqui, para escolher com sabedoria uma pessoa, né, do seu convívio na igreja espiritual, um homem e uma mulher de Deus, que você possa falar, não, neste aqui eu vou confiar, amém? Para que você também, né, não fique depois decepcionado, amém? Então, seja sábio. Use de sabedoria para escolher uma pessoa, para você fazer as suas confidências e seja guiado pelo Espírito Santo na escolha que você fizer, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.